Faça o seguinte experimento. Todos os dias, 1 ou 2 horas depois do pôr do sol, olhe o céu noturno fixamente. É muito provável que você verá satélites passando velozmente no céu. Hoje em dia, há milhares de satélites lá em cima, por isso é tão fácil ver um passando bem acima de nossas cabeças. Então, por que é tão difícil de ver um deles em órbita, só que lá do espaço? Afinal, se existem tantos lá em cima, deveria ser comum observá-los nas imagens feitas na órbita terrestre. A verdade é que temos sim imagens incríveis de satélites passando pelos astronautas lá em cima, apenas são pouco conhecidas. No vídeo de hoje vamos ver os registros reais capturados lá no espaço de satélites orbitando a Terra. Após o desenvolvimento de foguetes reutilizáveis, o lançamento de satélites no espaço se tornou algo cada vez mais comum. Praticamente todas as semanas há uma ruma de satélites sendo lançados. Às vezes dezenas são postos em órbita de uma vez só. É tanto satélite que a conta já não é tão precisa e o número de objetos lá em cima é apenas estimado, pois não há mesmo como saber exatamente o número de satélites lançados pelas diversas nações ao redor do mundo. Basicamente, sem contar que muitos lançamentos são secretos, dificultando a contabilização. Não à toa, quando a exploração espacial estava engatinhando, um ex-cientista da NASA propôs a chamada Síndrome de Kessler. Nomeada em sua homenagem, a ideia proposta é que haverá um momento, caso os lançamentos continuem de forma descontrolada, em que teremos tantos objetos, incluindo satélites e detritos espaciais, lá na órbita, que será praticamente impossível sair do planeta sem colidir com alguma coisa. Neste caso, Kessler propôs que o aumento de satélites em órbita deverá criar um gigantesco anel de lixo espacial, pois as colisões espaciais se tornarão cada vez mais comuns e o número de detritos aumentaria exponencialmente. Cada impacto geraria dezenas de detritos num efeito bola de neve crescente. O principal prejuízo seria a impossibilidade de sair da Terra, bem como instalar novos satélites lá em cima. Mas em que ponto estamos agora? Bom, sem contar os detritos espaciais por enquanto, desde o início da era espacial em 1957, a humanidade realizou cerca de 6.410 lançamentos conhecidos de foguetes, excluindo aqueles que falharam. Esses lançamentos possibilitaram a inserção de aproximadamente 15.760 satélites em órbita com a Terra. Atualmente, cerca de 10.550 desses satélites permanecem no espaço, sendo que uma parcela significativa ainda está em pleno funcionamento. Além disso, há uma quantidade expressiva de objetos na forma de detritos, somando cerca de 34.550 deles em órbita. Detalhe, esses dados são os mais recentes em agosto de 2023, disponibilizados pela Agência Espacial Europeia. De tudo isso, temos 640 casos de fragmentações resultantes de colisões, explosões e desintegrações em órbita. A massa conjunto de todos esses objetos espaciais em órbita terrestre ultrapassa 10.900 toneladas, mas é importante ressaltar aqui novamente que nem todos os objetos hoje são rastreáveis e catalogáveis, o que poderia mudar significativamente esses números. Com base nos modelos estatísticos, estima-se que existam cerca de 36.500 objetos na forma de detritos espaciais com um tamanho superior a 10 centímetros, além de 1 milhão de detritos com tamanhos entre 1 centímetro a 10 centímetros. E por último, impressionantes 130 milhões de detritos com dimensões entre 1 milímetro a 1 centímetro. Esses números são de fato impressionantes, e como a síndrome de Kessler pode se tornar uma realidade em apenas algumas décadas. Já entendemos como os detritos espaciais podem ser um problema, mas se há tantos objetos assim em órbita, por que não vemos eles nas imagens feitas no espaço? A verdade é que os satélites aparecem sim, só não vemos essas imagens com tanta frequência. A parte boa é que registros interessantes já foram feitos, e as visões são incríveis, só para dizer o mínimo. Para começo de conversa, a órbita da Terra é gigantesca, e os satélites orbitam nosso planeta em diferentes altitudes.
Basicamente, há 3 órbitas principais, a baixa, média e a alta. Começando pela baixa, tecnicamente abrange uma altitude média de 350 até 1.400 km acima da superfície terrestre. É aqui que a Estação Espacial Internacional se encontra e onde há a menor densidade de satélites. Já a órbita média fica acima da órbita baixa, em uma altitude de cerca de 2.000 km e segue até a órbita alta. A órbita alta, por outro lado, fica a impressionantes 36.000 km acima da superfície. Bem, cada órbita vai ter a sua utilidade, mas o nosso foco hoje fica na órbita baixa, onde os astronautas estão. Nesta órbita, o número de satélites é estimado em mais de 3.000, incluindo desde satélites de internet, o telescópio Hubble e outros satélites de imageamento de superfície. Acontece que a órbita é muito grande para que o registro de satélites seja recorrente pelos astronautas, o que não significa que é impossível de vê-los de vez em quando. Em 2018, o astronauta russo Oleg Artemiev acabou avistando um pequeno satélite passando perto da Estação Espacial Internacional, mostrando a órbita tranquila do equipamento lá em cima. Não há informações sobre o objetivo do satélite, mas o que podemos deduzir é que se trata de um CubeSat. Esse tipo de satélite mede o tamanho de uma caixa de sapato e geralmente é lançado com objetivos de comunicação via rádio e de registro de imagens. A maioria não possui sistema de correção orbital, o que significa que uma hora ou outra vai decair orbitalmente e vai ser consumido completamente pela atmosfera. Vendo atentamente o vídeo, principalmente com a visão da Terra ao fundo, percebemos como é interessante um satélite em órbita. A gravidade na órbita terrestre baixa é um pouco mais fraca do que na superfície, mas o objeto consegue ficar em órbita por causa da velocidade orbital de 28.000 km/h, equilibrando a força gravitacional querendo trazê-lo de volta à superfície e a força centrífuga que o lançaria para o espaço caso a gravidade da Terra não existisse. Detalhe, o satélite só parece lento na filmagem porque a ISS também está veloz. É como ter 2 carros lado a lado a 50 km/h, por exemplo. A próxima filmagem é muito legal e mostra o tanque externo do ônibus espacial Endeavour 8 minutos depois do lançamento. Devido à baixa altitude, o tanque de combustível entrou na atmosfera pouco tempo depois, mas a visão do lixo espacial traz uma sensação de como o espaço é vazio. Uma órbita delicada de alta velocidade e um show da física acontecendo bem diante dos nossos olhos. Em outro registro, feito pelo astronauta russo, a espaçonave Dragon aparece momentos depois de ter desacoplado da estação espacial. Aqui, a espaçonave precisa desacelerar para perder altitude. A perspectiva é tão interessante que parece que a nave está atravessando as nuvens ao fundo. Oleg também já registrou a órbita de outra espaçonave cargueira, a Cygnus. Dessa vez, vemos até ela passar acima de ilhas e nuvens. Mesmo que não seja reutilizável, a Cygnus ainda saía da ISS com mais de 3 toneladas de massa. Bom, de fato são impressionantes todas essas imagens de satélites orbitando o nosso planeta. Cada imagem prova a complexidade das órbitas que existem bem acima de nossas cabeças. Se você já tinha se perguntado por que não temos imagens de satélites no espaço, acho que está respondido. A verdade é que os registros existem, apenas são pouco conhecidos. Agora comenta aí embaixo qual desses você mais achou interessante. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!